Todo mundo sabe que os preços de tudo estão aumentando. Preço da gasolina, preço dos alimentos, preço das carnes, preço dos insumos, e isso se chama inflação. O que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é uma análise que eu não vi ninguém falando ainda. Eu quero que você pense, reflita e depois você comenta no vídeo se faz sentido ou não. Vamos lá? Ok. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fraccari e aqui a gente fala de importação, China e às vezes eu trago alguns tópicos de economia ou política internacional que também envolvem ou afetam as nossas importações e exportações. Se é o primeiro vídeo que você está chegando aqui, lembra de se inscrever no canal porque sempre tem conteúdo legal, você pode ativar o sininho para receber aquelas notificações do YouTube e você também, é claro, pode deixar sua curtida se você gostou do conteúdo. Deixa aqui seu comentário, principalmente nesse tópico que é uma discussão, já que não é um assunto que está todo mundo falando, para a gente conversar sobre isso, tá? Bom, primeiro é interessante falar que esse problema de aumento de preços e inflação não é algo exclusivo do Brasil, tá? Isso está acontecendo no mundo todo, nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Só para a gente pegar de exemplo aqui, dá para você ver que está acontecendo a inflação nos Estados Unidos, está acontecendo no Canadá, isso também aconteceu na Alemanha, na Europa inteira os mesmos problemas de inflação, na China e até no Reino Unido. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Inflação, para quem não sabe, basicamente é quando o dinheiro desvaloriza. E isso é muito afetado pela oferta e demanda. Ou seja, muitas pessoas querem comprar algo, esse algo deixa de ser comercializado ou é comercializado num volume menor e isso, consequentemente, faz o preço valer mais do que antes. E se o preço vale mais do que antes, o seu dinheiro é o mesmo, você acaba tendo um poder de compra menor. Eu gosto muito de usar o exemplo da água no deserto, né? Quanto que vale o primeiro copo de água se você está lá morrendo de sede no deserto? Muito. E o segundo também. E o terceiro, um pouco menos. E o quarto e o quinto, e se tivesse um rio de água? Quanto mais água disponível, mais baixo o valor da água. Quanto mais a água falta, mais escasso é aquele recurso, mais caro vai ficar. Já que a gente viu que não é um problema exclusivo do Brasil, mesmo por tudo que a gente tem passado aqui, dos problemas políticos, dos problemas particulares do nosso país, vocês viram que é um problema internacional. Até a China também está tendo esse problema, os preços lá têm aumentado demais, especialmente no quesito alimento. Grande parte disso foi causada, é claro, pela pandemia, porque enquanto nós estávamos em casa, vamos falar assim, muitos negócios deixaram de funcionar, principalmente a rede varejista, muita gente começou a fazer home office e o consumo sim foi retraído. Muitas das pessoas começaram a consumir de uma maneira diferente de antes e em vários aspectos um consumo mais consciente, um consumo menor. E o que acontece? Ao mesmo tempo que esse consumo foi reduzido, a indústria segue esse mesmo padrão e começa a produzir menos. Com isso, menos peças ou menos produtos sendo produzidos, a demanda baixa até que estava equilibrada. O que acontece é que não é da noite para o dia que você abastece um estoque de uma indústria. Ela depende de compras, às vezes, de material importado, depende de compra de matéria-prima, até produzir o produto, para depois enviar, para depois distribuir, para chegar no ponto de venda. O que aconteceu foi que o consumo voltou super acelerado. Hoje, atualmente, vamos falar assim, nesse segundo semestre de 2021, o consumo tá bombando, tá super aquecido. A gente atende aqui diversos setores diferentes e tá todo mundo comprando e importando muito. E se a demanda tá alta e a produção ainda não tá acompanhando isso, inflação, oferta e demanda, mesmo princípio. A análise que eu quero trazer para vocês está muito associado não só ao dólar, né? As pessoas esquecem às vezes que o dólar não interfere só o que você viaja para fora do país, que você, eu não pretendo ir a turismo, então eu não preciso comprar dólar. É o contrário. Se o dólar está alto, os insumos importados aumentam. E quer saber um insumo que a gente usa e está todo mundo reclamando que é caro? A gasolina. Apesar de a gente ter a Petrobras aqui que refina todo o petróleo, a maioria do que a gente faz aqui é um tipo de petróleo que a gente usa para exportação. É um óleo mais grosso que faz um tipo diferente que não serve para fazer a gasolina, por exemplo. E a gente faz o quê? A gente importa a gasolina. Por isso que o preço, não sei se você já ouviu falar, mas o preço, por exemplo, da gasolina está dolarizado. Se sobe o dólar, o preço do barril de petróleo fora, o preço sobe. É assim que a Petrobras tem feito. Esse é um exemplo. Quer saber outro exemplo? O preço do trigo, o preço da ração. E quando o trigo e a ração aumentam, o que o gado come? Basicamente isso, farelo de soja ou ração pronta. E se isso é importado, aumenta. Os fertilizantes são importados.
Então, se o dólar aumenta, também cresce e assim vai. Então, as explicações porque a gasolina tem aumentado tanto, porque a carne tem aumentado tanto, sempre podem ser associadas apenas ao dólar. Só que você é um importador e eu vou falar de uma maneira que eu acredito que você já saiba, mas todo o processo de importação, você paga impostos sobre o valor do produto mais o valor do frete. E eu não sei se você sabe, eu já até falei isso em outros vídeos, vou até deixar aqui no card, que eu já falei da crise de frete no mundo. Então tá tendo uma crise do frete marítimo que aumentou, em alguns casos, mais de 5 a 6 vezes o valor do container. Hey yo, what the fuck? Agora, se você é um pouco inteligente, você já começou a fazer a sacada. Se o dólar aumentou e junto com isso o frete aumentou de 5 a 6 vezes, como eu falei, pensa só o que vai acontecer com os produtos importados que dependem já do dólar e pagam imposto sobre o valor do frete. Vamos pegar algum exemplo real? Um container, alguns anos atrás, custava em torno de 2 mil dólares. Então a gente está falando que o dólar a 5, só para arredondar, a gente está falando de 10 mil reais. Então não importa o que você colocasse dentro do container, você ia pagar lá 10 mil reais, né? Pelo menos a base de cálculo de 10 mil reais de imposto. O imposto seria, é claro, diferente de produto para produto, mas a base de cálculo a mais que você pagaria seria esses 10 mil reais. Hoje, existiram picos de container China-Brasil que chegaram a custar 14 mil dólares um container. Meu Deus. Agora deu uma baixada, né, mas já tá muito instável. 14 mil dólares do mesmo dólar a 5 seria 70 mil reais. Agora, a mesma base de cálculo que você usou para pagar os 10, agora não é mais 10, é 70. Então pensa que todo mundo que está importando, todos os produtos, inclusive esses que eu falei, vão estar pagando muito mais imposto de importação, muito mais IPI, muito mais PIS/COFINS, muito mais ICMS, porque este valor do frete está sendo adicionado diretamente nos preços de importação. Então, se eu pudesse avaliar um ponto para ajudar o Brasil todo a reduzir essa inflação, não seria só o que todos os especialistas de economia estão falando por aí, que seria o dólar voltar a ficar abaixo de 5, vai ficar nas casas de 4,70, né? Ele está um pouco acima da média agora do que tem que estar, mas se o frete não for corrigido, ou se o governo não pensar em uma ação que limite o valor máximo dos impostos ou da base de impostos que você paga sobre o frete. Exemplo, um frete está, vamos supor que continue a 70 mil reais, 14 mil dólares. Só que se o governo define que o máximo de impostos que você paga sobre o frete é no valor de 2.500 dólares. Então não importa que você pague tudo isso para o frete, você não seria tributado sobre esse valor que está fora do mercado. Você só pagaria tributos, né, com um valor base de 2.500 dólares. Então, enquanto a gente não colocar isso, a minha teoria é que toda essa inflação dos preços, que tem coisa que subiu 5, 6 vezes do começo de ano para cá. E o que aconteceu do começo de ano para cá foi exatamente em janeiro que começou essa crise do transporte internacional, que os preços do frete subiram malucamente, vamos falar assim. Então, se os preços dos fretes sobem, os preços pagos de impostos no Brasil também sobem e com isso os preços de entrada de todos os produtos importados vão ficar mais caros. E o que o importador vai fazer? Vai tomar prejuízo? Não, ele vai continuar colocando a margem dele porque ainda existe a demanda de gente para comprar. Repara que os preços estão aumentando, mas as pessoas continuam comprando do mesmo jeito porque o consumo está acelerado. Então, enquanto não houver um controle ou o frete voltar a ficar nos patamares normais, ou o governo federal criar uma medida provisória que limite essa base de cálculo, eu acredito que a inflação só tende a aumentar, mesmo com o dólar caindo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que faz sentido essa minha teoria? Você já tinha ouvido alguém falar algo parecido dessa maneira? Deixe sua opinião aqui embaixo e até o próximo vídeo.